Pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de variáveis qualitativas e modelos de regressão. Essa é a nossa última aula antes da primeira avaliação, tá? Bom, até agora, tudo que a gente estava trabalhando era considerando que as variáveis independentes do nosso modelo de regressão, elas eram quantitativas, né? Eram todas quantitativas. Então a gente estava fazendo, por exemplo, o salário em função dos anos de escolaridade. A gente podia fazer a demanda em função do preço. Todas eram variáveis, a quantidade de crimes em função de número de policiais ou da renda das cidades. Todas eram variáveis, as variáveis independentes dos modelos eram todas elas quantitativas. Só que é muito comum que nas análises de regressão a gente coloque variáveis que exprimam uma qualidade, entendeu? Que sejam de natureza qualitativa. Então, por exemplo, o gênero, a raça, a cor, a religião, região geográfica onde mora, filiação partidária. Tudo isso daí são exemplos de variáveis qualitativas. Então, por exemplo, a gente pode querer saber se as mulheres ganham mais do que os homens, se as mulheres elas compram mais um produto do que os homens, se as mulheres demandam mais uma mercadoria do que os homens, se as mulheres sofrem mais crimes do que os homens. Então, por exemplo, é uma situação dessa. Então a gente precisa ter uma variável gênero na nossa análise, né? A gente precisava saber se o número de crimes, por exemplo, ele na região sudeste é diferente da região nordeste e assim sucessivamente. Então precisa ter um ADAME para a região, né? Uma variável, uma qualitativa para a região, tá? Então essas variáveis qualitativas, elas, obviamente que elas não têm um valor numérico, né? Normalmente a gente chama sexo masculino, gênero feminino, né? Nordeste, Sudeste. Então isso daí não é um número, certo? É diferente de preço. Preço é um número. É diferente de anos de escolaridade, que são quantidade de anos de escolaridade. 1 ano, 2 anos são números. Só que aí, essas variáveis qualitativas, elas podem ser quantificadas utilizando o que a gente chama de variáveis dummy, ou binárias, né? Que normalmente elas assumem o valor 0 e 1. 0 quando não possui determinado atributo e 1 se possui determinado atributo. Então, se a variável que eu estou criando for sexo feminino, então todas as mulheres vão receber valor 1 e todos os homens vão receber valor 0. Se a região que eu estiver trabalhando, que eu quiser saber os efeitos, for Nordeste. Então eu vou colocar toda vez que a pessoa for morar na região Nordeste, eu coloco 1. E se morar em qualquer outra das outras regiões do Brasil, eu coloco 0. Então assim eu vou criando as variáveis dummy. Então a primeira questão vai ser sempre definir quem vai ser o valor 1 e quem vai ser o valor 0. Tá? No geral, o nome da variável vai indicar quem é o valor 1. Então, por exemplo, aqui no caso anterior, feminino, então significa que feminino é valor 1. Nordeste, então significa que Nordeste é valor 1. E assim sucessivamente. Né? É uma forma da gente entender isso daí. Saber quem é que recebe o valor 1. Tá? Quem tiver com o valor 0 é o que a gente chama de categoria de referência. É a referência. Todas as comparações vão ser sempre em relação à categoria de referência. Então eu quero saber, por exemplo, qual que é o salário das mulheres em relação ao salário dos homens. Qual que é o desempenho no Programa Nacional que avalia o ensino médio do Nordeste em relação às demais regiões que assumem o valor 0, né? E assim vai, tá? Importante dizer que como as variáveis binárias elas assumem valor 0 e 1, não pode usar log. Então a gente não vai ter nesse caso modelos log e log quando você tiver dummy. Por quê?
porque não existe log de zero, tá? Então a gente não pode logaritmizar as variáveis dummy. Também tem que tomar cuidado se uma amostra for muito pequena, porque toda vez que você colocar uma variável dummy vai te custar um grau de liberdade. Então às vezes você pode querer colocar uma dummy para a região nordeste, uma dummy para a região sudeste, uma para centro-oeste, uma para a região norte. Todas elas comparando com a região sul, por exemplo. Então como são 5 regiões, vocês vão ver que a gente pode colocar até 4 variáveis dummy. Então, só que aí vocês já perderam 4 graus de liberdade. Se tiver poucas informações, isso pode fazer uma diferença, tá? Então tem que tomar cuidado com a quantidade de variáveis dummy que se coloca no modelo. Então, aí, só para vocês terem uma ideia de como é que isso daí fica no R, né? Ali o wage é o salário, é uma variável quantitativa. Então, a pessoa ganha 11 dólares e 55, tem uma outra que ganha 5 dólares, 12 dólares, 7 dólares, 21 dólares e 15 cents, e assim vai. Olha lá, education, é outra variável quantitativa. Então, o cara tem 12 anos de escolaridade, o outro tem 9, o outro tem 16, e assim vai. Tem 3 ali que tem 12 anos de escolaridade, né? Agora, quando a gente está com as variáveis qualitativas, como o sexo feminino, a raça ser não branco ou ser sindicalizado, então veja, essas são variáveis que só assumem 2 valores, ou 1 ou 0. Então, 1 não significa que é do sexo feminino. Então, a minha primeira observação, que ganha ali 11 dólares e 55, é uma mulher. O que ganha 5 dólares é um homem, que o valor é 0. O que ganha 7 dólares é um homem, o que ganha 12 dólares é um homem. O que ganha 21 dólares e 15 é uma mulher, porque o valor do female é igual a 1. É uma mulher não branca e que não é sindicalizada. O que ganha 12, ele é um homem branco que não é sindicalizado, né? É isso. E é assim que a gente vai observando as informações, né? Olha aqui, ó, 21 e 15 é uma mulher não branca que não é sindicalizada. 11,55 é uma mulher, ela é branca e não é sindicalizada. E assim vai. Bom, considere uma regressão em que o salário vai ser explicado pelo sexo e pelos anos de escolaridade, tá? Então, nessa equação aí, acima, né, esse delta vai ser a diferença no salário por hora entre homens e mulheres, dado o mesmo nível de escolaridade, tá? Veja que eu não escrevi ele ali como um beta, né? Ele poderia ser o beta 1 e o educ poderia ser o beta 2, mas eu fiz a questão de deixar ali como um delta, né? Que é da mesma anotação do livro do Woodbridge, tá? Assim, o delta vai dizer se existe discriminação com as mulheres ou se não existe, tá? Por quê? Se o delta 0 for menor do que 0, então, para o mesmo nível de escolaridade, as mulheres vão ganhar menos do que os homens. E se o beta for maior do que 0, aí significa que, mantendo o mesmo nível de educação, as mulheres vão ganhar mais do que os homens. O salário médio é dado pelo beta 0. Tá? E aí eu vou ter beta 0 mais o delta 0 para observar qual que é o salário médio, diferenciando dos homens para as mulheres. Ó, graficamente, é como se a gente tivesse uma mudança, né, um deslocamento do intercepto entre as linhas que vão representar homens e mulheres, como vocês podem ver no livro do Woodbridge, tá? Porque isso daqui é o intercepto da minha equação, né? E isso daqui ele vai poder assumir valor 1 e 0. Quando isso daqui assume o valor 0, 0 vezes qualquer coisa, isso tudo some.
Então, e 0 é sexo masculino. Então, o intercepto representa o salário médio dos homens. Agora, quando isso daqui for 1, ou seja, as mulheres, então eu vou ter 1 vezes o delta, vai dar o valor do delta, mais isso daqui, eu vou ter, então, o intercepto das mulheres, certo? Se o intercepto estiver no modelo, e se uma variável qualitativa tiver n categorias, no caso agora sexo a gente está considerando 2 categorias, então a gente só pode incluir n menos 1 variáveis dummy. Se tiver 2 categorias, você coloca 1. Se quiser fazer um gênero com mais categorias, então vai ter que ver quantas categorias vão ser consideradas, tira uma, e aí você tem o número de variáveis dummy que pode colocar no modelo, tá? Se não seguir essa regra, aí vai cair no que eles chamam de armadilha da variável dummy, que é um caso de uma correlação perfeita entre as variáveis explicativas, dado que o intercepto vale ou é equivalente a um regressor cuja valor é uma constante igual a 1. Tá? Olha aqui o gráfico mostrando a diferença dos interceptos. Então, o intercepto do homem ele vai ser só o beta 0. Tá? Esse aqui é o intercepto do homem, beta 0. O intercepto da mulher é beta 0 mais delta 0. Tá? O sexo vai ser igual a 1. Então, esse daqui é o intercepto. Então, se o delta for menor do que 0, significa que esse valor aqui, beta 0 mais o valor do delta, então isso daqui vai dar um valor menor do que só o anterior beta 0. Tá? E aí, então, eu vou ter o quê? Um intercepto menor. A inclinação fica a mesma. Veja que as retas têm a mesma inclinação, porque o beta 1 não muda. Tá? Então, o que vai ter de diferença efetivamente é o beta 0, que vai dar a diferença dos interceptos. Tá? Aqui está um exemplo, né? Então, aqui eu tenho os resultados da regressão. Olha aqui, ó. O salário médio hora de uma mulher, sexo feminino, é 3,7 dólares a menos, ó. Tá vendo? Tem um sinal negativo. Em comparação com os homens, considerando a mesma raça, mesmo se eles sindicalizados, têm o mesmo nível de educação e de experiência, tudo igual, as mulheres vão ganhar 3 dólares a menos do que os homens. Tá? Essa é a interpretação da dummy, certo? Veja que a forma que interpreta a dummy é diferente da forma que interpreta as variáveis quantitativas, né? As quantitativas sempre por exemplo, aqui a educação. É 1 ano a mais de escolaridade, vai aumentar o salário em $1,37. Né? Experiência, 1 ano a mais de experiência vai aumentar o salário em 16 centavos o dólar. Mas para sexo, aqui está dizendo as mulheres, né, em comparação com os homens, considerando raça, ser sindicalizado, mesmo ano de educação e experiência, elas ganham 3,07 dólares a menos. Não branco. Não branco, em comparação com branco, ele vai ganhar $1,56 a menos. Tá? Considerando o mesmo sexo, mesmo ser sindicalizado, anos de educação e de experiência, tudo igual, então ele ganha 1,56 a menos. E ser sindicalizado ganha $1,09 a mais, né? Comparando com outros que têm as mesmas características, certo? Então veja como é que interpreta essas interpretações, tá? Isso daí é o que a gente já falou, né? O intercepto não tem muito interesse para a gente, mas é o salário médio para um homem branco e não sindicalizado. Né? E aqui? O que é que tá? Aqui a diferença é só porque o salário vai estar em log, né? É L de wage, tá? Eu só queria mostrar para vocês como é que interpreta quando você tiver a sua variável dependente, ela estiver logaritmizada.
A dummy você não pode logaritmizar, mas as outras variáveis você pode logaritmizar sem problema, tá certo? Então olha aí, como o age está em log, a interpretação vai ser que as mulheres vão ganhar aproximadamente 37,3% a menos do que os homens, tá? Para o mesmo nível de educação e experiência, tá? Um ano a mais de educação, observe aqui, um ano a mais de educação, veja que ele está em log, tá? Então, na verdade, não é um ano a mais de educação. Como a educação está em log, então aqui é log. Se os anos de escolaridade aumentar 1%, o salário vai aumentar 0,97%. Certo? Tranquilo? Muito bem. Um ano a mais de experiência, porque a experiência está aqui sem ser em log, né? Então, um ano a mais de experiência faz aumentar o salário em 0,95%. Muito bem. Às vezes as variáveis elas são ordinárias. Então, no exemplo que a gente vai ver, um entrevistador classificou as pessoas em relação à aparência. Né? O Woodridge ele vai dizer que classificou em 5 partes, tá? Mas o que vai considerar é na média, acima ou abaixo da média. Então, tem uns que são muito bonitos, outros que são menos bonitos e vai ter outros que são mais ou menos, certo? O grupo base vai ser sempre a aparência média. Então, como se tem 3 categorias, ele criou 2 variáveis dummy, porque para não ter problema de armadilha de variável dummy, você sempre tem que criar m-1 categorias. Como o número de categorias m é igual a 3, m-1 igual a 2. Então, 2 variáveis dummies foram criadas, acima e abaixo da média, tá? Sempre comparando com a categoria de referência, que é a aparência média, tá? E aí foi colocar no modelo junto com outras variáveis explicativas, educação, experiência, se é casado, raça, se é sindicalizado e assim vai, tá? Então é isso que a gente está querendo ver. Olha aqui. Abaixo da média, né? Ela não deu significativo, tá? Isso aqui é importante de observar, tá? Todos os demais deram significativos. E aqui é interessante que a gente queria mostrar, então, aqui, ó. Uma regressão apenas com os dados dos homens, aqui só está homens, tá? Indica que aqueles que têm aparência abaixo da média, né? Abaixo da média, ganham 16,4% a menos do que aqueles com aparência média. Tudo e mais igual. Um below, aqui tá, acho que tem um erro, né? Deixa eu só confirmar aqui essa questão. Aqui tem um errinho, porque eu coloquei aqui o below como se fosse acima. Na verdade, o below é abaixo. E o above é que vai ser acima da média, tá? Então, below é abaixo e o above vai ser acima da média. Então, quem ganha, aqueles que têm aparência abaixo da média, eles ganham 16,4% a menos na comparação com aqueles que têm aparência média. Tudo mais igual. Tá? Por que está em porcentagem? Porque o salário está logaritmizado. Ok? Bom. Aqui, já no caso, a gente está vendo a questão de dummies interativos. Tá? O que são as dummies interativas? Veja só, eu estou fazendo uma interação com 2 variáveis categóricas. Olha lá. Estou considerando aqui, ó, sexo feminino e raça não branco. Eu multiplico uma pela outra e eu tenho uma interação entre variáveis dummy. Tá? Infelizmente aqui não deu significativo, mas eu estava querendo saber qual que era o efeito de, além de ser mulher, ela não ser da raça branca. Qual que era o efeito sobre se existia ainda uma discriminação ainda maior sobre o salário dela. Tá? Então é possível fazer isso daí usando as dummies interativas. Tá bom?
Então, acabou que não deu significativo, né? Mas o que a gente consideraria, né, se fosse, né, etc., seria o que a gente teria que fazer o seguinte: a gente teria que pegar o salário, né? Se for uma mulher, só por ser uma mulher ela ganha 3 dólares e 24 a menos. Aí a gente ia ter que somar com os 2 dólares e 16 negativo, por ela ser da raça não branco, e ainda adicionar a questão da interação, né? Que é 1 dólar e 10 aqui, ó. Então isso daqui, aí é que você ia ter efetivamente o efeito, né, dela ser uma mulher não branca. Aí o efeito ia ser que ela ia ganhar 4 dólares e 30 a menos, né, do que os homens, e tendo todas as mesmas outras características, certo? Do que os homens brancos, e as outras características serem iguais, tá? Mas essa variável da interação aqui, 1,09, que eu estou considerando aqui 1,10, ele não deu estatisticamente significativo. Tá? Um outro refinamento é a gente ver se tem mudança no coeficiente de inclinação. Porque pode ter mudança no intercepto, isso daqui é mudança de intercepto, tá? As damas de interação fazem mudar o intercepto, mas também pode ter mudança nos coeficientes de inclinação. Tá? Então, por exemplo, aqui considere um modelo que o salário, em log, vai ser estimado em função de sexo, raça, se é sindicalizado ou não, anos de educação, né, ou de escolaridade, experiência. Aí eu vou ter a dummy de interação, sexo versus experiência, raça versus experiência e sindicato versus experiência, tá? Então as dummies B2, B3 e B4, elas são dummies que vão mudar o intercepto. Mas a B7, B8 e B9 vão mudar a minha inclinação da minha curva, tá? Olha aqui. Isso aqui é o que acontece quando eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho uma situação aqui no caso de A, então eu vou ter os interceptos são diferentes, mas as inclinações também são diferentes. Tá vendo? E aí, ó, a mudança na inclinação ela pode inclusive dar esse caso. Uma inclinação entre entre ser mulher e educação. Eu não coloquei isso daqui, eu coloquei ser mulher e ter experiência. Tá? Aqui no livro do Woods ele coloca ser mulher e mais anos de escolaridade. Então aqui percebe-se que é o seguinte: depois de determinada quantidade de anos de escolaridade, as mulheres elas vão ganhar mais do que os homens, se elas tiverem mais anos de escolaridade, tá? Inclusive dá para identificar qual é esse ponto aqui, com essa quantidade de anos de escolaridade, certo? Então é isso, a gente também aqui está querendo saber se para mais anos de experiência, ser mulher pode aumentar a diferença dos ganhos ou pode diminuir, né? A mesma coisa para da raça e sindicalizado, né? Aqueles que são sindicalizados, eles podem aumentar ainda mais a renda se eles tiverem mais experiência ou não. Então, essas coisas são o que o mostra. Então, aqui está uma saída, né? Então, veja aqui. Na verdade, aqui tem aqui o salário logaritmizado em função do sexo, educação e femeio, que são 3 variáveis dummies de intercepto. E eu vou ter aqui, ó, femeio versus educação, né? Indicando aqui uma variável de interação, certo? E aí eu vou ter experiência ao quadrado. Então ela também aqui não deu estatisticamente significativo, tá? Eu não consigo saber se para mais anos de escolaridade ser mulher muda. Aqui está dizendo que a inclinação não muda. Então mais anos de escolaridade não vai fazer com que as mulheres nem ganhem mais nem ganhem menos do que os homens, tá? Mas aqui diz que ser mulher reduz aí, ó, em 51, aproximadamente 51%, né, os salários, e deu estatisticamente significativos, né. Educação
aqui, ó, aumenta aí em 8,4, né? Um ano a mais de educação para os homens aumenta em 8,4 os salários, né? E educação para as mulheres, aí precisa fazer aqui, ó, educação e feminino mais educação, então daria 9,8, só que não deu estatisticamente significativo. Tá? Então, indicaria que as mulheres ganhariam até mais do que os homens, né? Para mais anos de escolaridade, só que não deu estatisticamente significativo. Agora o feminino foi significativo e negativo, indicando que as mulheres ganham menos do que os homens, como a gente já viu. Tá, essa aula a gente ainda vai mostrar. Em turmas anteriores a gente não colocou isso, mas nessa daqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente usa variáveis dummy para analisar quebra de séries, tá? Porque existe um teste chamado teste de Show que a gente utiliza para verificar, né, num período de tempo, se existe quebra estrutural, ou seja, se na verdade aquela série você tem dois períodos de tempo distintos, ou também se existem diferenças entre dois grupos, né? Ou se dois grupos de pessoas, se eles seguem ou não a mesma função de regressão. Tá? O que significa ter essa quebra? Significa que os parâmetros, os valores dos parâmetros não são os mesmos. Se for uma série temporal, os parâmetros não são os mesmos, considerando dois períodos de tempo. Se for grupo, significa que os parâmetros não são os mesmos, comparando os dois grupos. Tá? Então, normalmente, o que se faz? Se estima 3 modelos, um completo com todos os dados, um outro com uma parte dos dados e depois um outro, o terceiro, com o restante dos dados. É isso que normalmente se faz. Né? E aí, aquela regressão que ela é feita com todas as informações, ela vai gerar uma soma de quadrado do resíduo, que a gente vai chamar de soma de quadrado restrita. E as outras regressões também vão gerar somas de quadrado, e nós vamos somar a regressão, o soma de quadrado resíduo da regressão 1 e da 2, né? E vamos chamar isso daí de soma de quadrado irrestrito, e aí vamos fazer um teste F, né? Um teste F, que é soma de quadrado do resíduo restrito menos o irrestrito, dividido por K, que é o número de parâmetros que foi estimado, dividido por soma de quadrado do resíduo irrestrito, dividido por N1, que é o número de informações da regressão 1, o número de regressões da regressão 2, menos 2K, que é o dobro, né, da quantidade de parâmetros que foi estimado. Tá? Esse teste aqui é o que a gente chama de teste esse teste F é o que a gente chama de teste de Show, e ele tem uma hipótese nula, que é não existe quebra estrutural. Tá? Ou seja, as regressões antes e depois de uma determinada data, elas são iguais. Tá? E tem uma outra possibilidade, que é, eu vou colocar aqui já a resposta da variável do teste de Show. Tá? Aqui o resultado do teste de Show. Tá? Eu devo ter colocado aqui antes, né? Mas aqui é o resultado do teste de Show. E aqui o teste de Show, ele vai... Está aqui o valor do F, tá vendo? E vocês vão olhar a significância. E com base na significância, vão ver se rejeita ou não a hipótese nula. Tá? Ali é um valor muito pequenininho, muito próximo de zero. E a gente sabe que quando o valor de probabilidade ele é menor do que 0,10, a gente rejeita a hipótese nula. Tá? Rejeitar a hipótese nula significa que, se a hipótese nula é que não existe quebra estrutural, então rejeitar isso significa que existe quebra estrutural. Tá? Muito bem. Bom, eu volto para explicar aquilo ali melhor, sobre que variáveis foi feito o teste de Show, porque uma outra possibilidade é a gente simplesmente fazer uma regressão e colocar no modelo uma variável dummy, que vai assumir valores 0 e 1, 0 para um determinado grupo, uma parte da série temporal, e 1 para outro grupo ou outra parte da série temporal. Entendeu? E aí então se roda o modelo e aí verifica se essas dummies são estatisticamente significativas. Se ela for significativa, significa que existe quebra estrutural. Tá?
Se for, inclusive quando você coloca a dummy, dá para colocar uma dummy de interação, né? E uma dummy de inclinação, de intercepto de inclinação, e a gente pode saber se a mudança, se a quebra, ela afeta o intercepto, a inclinação ou as duas coisas, tá? Isso o teste de show não mostra. Ele só diz que existe quebra, mas ele não diz onde é a quebra, tá bom? E aí a gente fez um exercício que foi o seguinte. A pergunta era, a quarentena que foi imposta, né, no Brasil para se ter um achatamento da curva de infectados por Covid-19. Isso está tendo efeito positivo? Essa era a dúvida. Tá? Então o que a gente precisou, o que a gente pensou? Bom, vamos calcular, a gente já sabe calcular, já aprendeu nas outras aulas, calcular a taxa de crescimento do número de infectados. Usa aquele modelo de regressão log linear contra o tempo. Então pega o número de infectados, logaritmiza isso, cria uma variável tendência e aí estima o log de infectados em função da tendência. Tá? E aí vai ver a taxa de crescimento no período todo. A questão é que em determinado momento houve iniciou-se a quarentena. Então, no Brasil, eu utilizei o dado do dia 31 de março para considerar como se fosse o início da quarentena. Né? Na verdade, o início da quarentena, e eu utilizei as informações de São Paulo, porque São Paulo, as quarentenas começaram em períodos diferentes. Mas São Paulo é o local que tem maior quantidade de casos. Tá? É o centro da pandemia no Brasil. Então, São Paulo, ele considerou dia 16 de março como o início da quarentena. 16 de março. Só que os resultados da quarentena começam a aparecer, segundo a literatura, 15 dias depois. Então, eu coloquei 31 de março para identificar o início mesmo dos efeitos da quarentena. E aí você faz duas regressões. Entendeu? No final das contas, é como se você fizesse... O que eu quero saber é o seguinte. É se a taxa de crescimento até 31 de março, taxa de crescimento do número de infectados até 31 de março, ela é diferente do período que veio depois de 31 de março, né, de 1º de abril. Entendeu? Então é isso aí que a gente faz. Tá? E aí, então, por isso que tem aqui, ó, log de infectados em função da tendência. É assim que faz o teste de show. O log de infectados em função da tendência, ele está vendo se tem uma quebra na taxa de crescimento. Isso aqui é uma taxa de crescimento. E eu considero o point 35, porque considerando o primeiro dia, é o primeiro dia que tem uma pessoa infectada, então 35 dias depois foi quando efetivamente você chegou no dia 31 de março. Tá? Porque no Brasil, o primeiro infectado parece que foi no dia 26 de fevereiro, uma coisa nesse sentido. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui o modelo que foi estimado. Tá bom? Então eu tenho uma variável dummy, que ela assume valor 1 depois de 31 de março, e ela assume valor 0 antes de 31 de março. Tá? A tendência varia de 1 até 41, né, que era 41 dados que eu tinha na época, né, 41 dias, né? E aí, então, a gente vai ver as significâncias. É isso que acontece. Olha aqui. A gente olha a significância primeiro do trend, então é significativo, então tem uma taxa de crescimento, né, nas informações. Até o dia 31 de março, crescia a aproximadamente 29% ao dia. E aí depois a gente tem que olhar o trend versus dummy, tá? Que aí, ó, menos 0,16. Como o sinal é negativo, então significa que efetivamente a gente teve uma redução da taxa de crescimento, tá? No período posterior a 31 de março. Ó, como os dois são significativos, então o trend, o dummy X e o trend versus dummy X, então eu tenho uma quebra tanto de intercepto quanto de inclinação. Tá? E a inclinação, como é que eu calculo? O 0,290357 é a taxa de crescimento do primeiro período,
que é do dia 26 de fevereiro até 31 de março. Então ali estava crescendo a 33,69% ao dia. Aí depois, quando efetivamente começam a valer os efeitos da quarentena, aí para calcular a taxa de crescimento, eu preciso fazer 0,29 menos 0,167, então dá 0,1224. Então, o exponencial disso, menos 1 vezes 100, vai me dar efetivamente a taxa de crescimento, né, geométrica, que vai dar 33,03% ao dia. Então, como 33 é muito maior do que 13, então significa que você tem um efeito importante demais da quarentena para reduzir a velocidade com que o número de infectados no Brasil com o Covid-19 cresce. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, ficou um pouquinho mais longa, mas é bom que vocês aprenderam mais algo que é efetivamente prático e útil, tá? Como vocês podem perceber aí agora. Um abraço.